Meus amores e minhas amoras, olha nós aí de novo. Espero que vocês estejam aí tranquilos e felizes como de costume. Estou recebendo aqui hoje o Alexis Fontaine para mais um episódio do podcast, agora com a série Eleições, onde eu estou trazendo candidatos. E inclusive daqui a pouco eu já sei, vão dizer que eu só estou dando espaço para um lado, porque por enquanto são duas participações de político, de candidato, e por enquanto as duas são do Partido Novo. É isso aí. Quero deixar bem claro. Quem que veio aqui, além de mim? O Rafa Bernardo. Ah, o Rafa, ótimo. Então, eu quero deixar bem claro que o convite se estende a todo e qualquer candidato de todo e qualquer partido, de qualquer segmento, qualquer corrente ideológica, não interessa. Pode apoiar, sei lá, não vou falar o nome, mas pode apoiar quem quiser. Aqui vai ser bem recebido, bem tratado. E eu penso que eu tenho que discordar com desconfiança e concordar com respeito. Não, o contrário. Concordar com desconfiança é isso. E desconfiar com respeito. Ah, esquece. Entenderam? Falei tudo errado, mas vocês entendam certo. Então começa agora mais um episódio do podcast e eu peço que se apresenta. Bom, apesar que você já é conhecido pra caramba, né? Mas sempre tem alguém que não conhece a gente. Não sei, essa soberba eu não tenho. Eu tenho a humildade de achar que sempre vai conhecer muito mais gente. Mas estou aqui em São José do Rio Preto, eu também estou falando lá com a minha rede lá. São José do Rio Preto com o W Ferreira, é isso? Perfeitamente, W Ferreira. E ele é multifuncional, gente. É palhaço, é motorista de Uber, é sorveteiro, como é que é? Teve lanchonete. Também. Vamos lá, o que mais? Ele falou que ele tá ferrado, mas na verdade eu falo para ele que ele é um insistente, aquele cara que luta. Mas quero contar minha história um pouco para quem não me conhece, agora na outra rede aqui do Ferreira. Eu sou uma pessoa que nasci em Campinas, minha família veio da Bélgica, eu estudei, eu sempre adorei muito de inventar coisa, quando muito moleque, criança, assim, então eu inventava muito meus brinquedos. Tinha sorte porque eu nasci na casa da mãe Joana, minha mãe chama Joana mesmo, então eu já nasci na casa da mãe Joana. E aí o que acabou acontecendo é que eu, sempre muito criativo, num ambiente bom, que minha mãe deixava eu criar bastante coisa, fui desenvolvendo essas características, comprava carro em ferro velho, trazia para dentro de casa, reformava, minha mãe olhava assim, mas deixava, pintava carro, arrumava motor, vendia e tal, fazia essas coisas, fiz engenharia mecânica, trabalhei 4 anos na Rodia como trainee, depois como engenheiro, só de parada de fábrica, só manutenção mesmo. Até que eu decidi pegar a rescisão trabalhista e montar um negócio lá em Sumaré, perto de Campinas. Fiz uma fabriquinha, depois um outro negócio, tal, cresceu, ficou uma coisa grande. E aí, revoltado com o ambiente de negócio, como é difícil empreender no Brasil, a dificuldade que é montar um negócio no Brasil, eu decidi ir para a política também, com a corrupção tomar conta, decidi ir para a política para a gente poder fazer um ambiente melhor para quem está afim de trabalhar. O Brasil castiga e pune quem trabalha, a verdade é essa. E que nós temos que deixar o ambiente muito melhor para todo mundo que está afim de gerar emprego, se arriscar, e não ser um Estado brasileiro que não pode atrapalhar tanto. E é isso que eu estou lá em Brasília lutando por isso. Pois é. E, bom, eu vou começar aqui, como eu começo com todo o candidato, pelo menos o Rafa foi assim, e eu pretendo começar todas as conversas dessa forma, com 2 perguntas que serão idênticas para todos. Tá. E aí depois a gente desembola individualmente. Beleza. Com cada... Primeira pergunta, bom, por você ser do Partido Novo, essa pergunta seria até desnecessária, mas é uma formalidade, porque eu vou perguntar igual para todos. Tá. Alexis, você vai usar fundo partidário, fundo eleitoral, seja lá o que for, e vai abrir mão dos privilégios caso seja eleito? Vou. O fundo a gente já não usa por princípio e tal, não sei o quê. E os privilégios a gente também não usa nenhum. É sempre ter uma discussão o que é privilégio, o que não é privilégio e tal. Eu tenho como conceito o risco, né, o que é privilégio e o que não é privilégio, é o seguinte: se é algo que existe na iniciativa privada, né, não é privilégio. Se é uma coisa que inventaram só para quem está em cargo público, é privilégio. Então, bom conceito. Sei lá, então, chama auxílio paletó. Isso existe na iniciativa privada? Não tem. Então é privilégio. Sei lá, vamos pensar, vale refeição, lá que você vai lá e come, né? Pedir reembolso de refeição. Existe na iniciativa privada? Existe. Então não é privilégio. Então, para mim, o critério é o que está no privado. Se tiver no público, é normal. Se tiver uma coisa no público que não existe no privado, ou que é muito incomum no privado, aí é privilégio. Ou até pode-se dizer, existe nos 2 casos, mas pode-se dizer de valor também. Valor o que você fala? Ou for um valor astronômico. Sim. Se for um valor desproporcional, errado, também é privilégio. Também é privilégio, exatamente. Entendi. Mas de você não esperava a resposta diferente, você já abre mão... Mas tem que ter critério do privilégio. Eu sempre falo isso, que isso aí dá confusão pra caramba, viu, cara? Nossa, como dá confusão.
Os caras falam, você pegou um Uber, devia ter ido a pé e tal. Vai, pá, mas na iniciativa privada existe ou não existe? É aquela coisa. Não, eu chego nesse ponto... Tem hora que chega. Aí eu sou diferente de quem pensa assim. Acho então. que mas existe. É o básico do básico. E a outra pergunta que eu vou fazer para todos os candidatos, caso topem vir aqui, você vai ser oposição caso o executivo que você apoia? Eu acho improvável, né? Seja o Poit ou seja o Dávila, eu acho improvável. Mas caso ele seja aí descoberto vagabundo, corrupto, sei lá o que, você vai se tornar oposição a ele, mesmo sendo do seu partido? Por questões morais, primeiro que ele vai ser colocado para fora do partido, então não vai ser nenhum problema para mim ser contra ele dentro do partido, porque ele já nem vai ficar mais no partido. O partido tem um comitê, só que assim, tem que fazer uma apuração minuciosa, correta, e para você não ser injustiçado por algum maluco que faz uma acusação sem fundação, né, sem fundamento. Então assim, qualquer coisa grave como essa... Espera só um segundo aqui. Tá tocando o telefone aqui, mas não vou atender. Qualquer coisa grave tem que ir para o comitê de ética. O comitê de ética fez o seu julgamento, fez o veredito. É pela expulsão, não é pela expulsão? Assim ser acatado. Eu vou deixar, obviamente, o partido ser soberano. Porque no Partido Novo, a gente tem a separação entre mandatários e dirigentes. Então, quem é mandatário, como é deputado federal, ele não manda na direção do partido. E esse processo de julgamento de uma corrupção vai acontecer no âmbito do diretório estadual, municipal ou mesmo nacional, para poder definir o que tem que ser feito. E eu vou obedecer soberanamente o partido como ele decidir. Se eu achar que não era devido a alguma coisa, eu posso até manifestar, eu não concordo, mas respeito, aquela história, eu não concordo, mas respeito, tá certo? Porque a gente tem que ter uma organização e tem que respeitar as instituições. Eu penso que só, assim, vai parecer puxação de saco, mas o fato de você estar no Novo já me põe, assim, bons olhos sobre você. O Novo é um partido naturalmente virtuoso, desde o seu nascimento, e creio que tem alguma discordância, inclusive nesse sentido de não fazer oposição ferrenha a todo, por exemplo, nesse governo do Bolsonaro, por exemplo, eu não ia citar o nome, mas citei, pronto. Fala aí. A minha grande questão não se tornou a oposição que eu pensei que ia ser, caso ele traísse as pautas que eu acredito, que a direita do Brasil acredita, como traiu. E eu esperava algo assim mais incisivo, algo mais bater forte e tal. Mas também isso não denigre, na minha opinião, isso não torna o partido menos virtuoso, porque o seu mandato, o seu do Marcel, do Mitrô e de outros, são mandatos que eu admiro até hoje e que, na minha opinião, não devem nada no sentido da austeridade em si. Sim. Que é o que eu prezo muito, para mim é um valor gigante isso daí. Eu acho o seguinte, tudo isso, você tem situações em que você não pode ir no extremo, assim. Primeira coisa que eu não concordo, aí já quebra tudo. Você não pode ir na marcha da insensatez. Existe o bom senso que tem que prevalecer. Então, o bom senso sempre prevaleceu dentro do Partido Novo. Todas as matérias que eram muito necessárias para o Brasil, a gente votou a favor. Aí, eu não gosto que o Bolsonaro ande de cavalo no meio da multidão, que ele dê cloroquina para ema, tal. Eu também não gosto. Acho que... Só que assim, nós vamos botar a perder toda uma reforma que estava tendo, reforma da Previdência, novo marco do saneamento, reforma do sistema tributário, reforma administrativa, tudo, algumas passaram, outras não, mas andamento. Novo setor ferroviário, novo setor do gás, autonomia do Banco Central, modernização dos cartórios, toda a nova lei de startup. Você vai botar tudo isso a perder e destruir tudo isso porque você não concorda com alguma coisa? Você sempre não concorda com alguma coisa. No teu relacionamento você não concorda com algumas coisas. Com quem você vive você não concorda. Na empresa você não concorda com algumas coisas. Agora, a gente tem que ter o equilíbrio, o bom senso. Não dá para fazer assim, eu não gosto dele, impeachment, vambora. Isso é antidemocrático. Banalizar o instituto do impeachment é antidemocrático. A gente tem que ter coisas extremamente graves. Tem que ter coisas assim que fazem, não tem jeito. Temos que realmente tirar ele a um preço muito caro para a nação. Porque a nação sofre um trauma durante o impeachment, durante um processo como esse. A economia para, o desemprego começa a tomar conta, as empresas ficam com dúvidas se vão investir, se não vão investir. Você começa a ter toda uma economia que fica
parando. No meio de uma pandemia, que era pior ainda, então eu acho o seguinte, nós temos que ver pesos, é uma balança. O peso do que eu não concordo é muito maior do que eu concordo, aí nós vamos realmente brigar por isso. Agora, tem coisas que eu não concordo, mas o peso das vantagens é muito maior, é isso que vai. Você fala do custo-benefício disso. Exatamente, exatamente. Eu acho que, sabe, tem que ter bom senso. É óbvio que não vai ter perfeito. Quem quer perfeito no mundo? Me diz quem quer perfeito no mundo, sabe? Vai começar a falar, ele foi aquele, foi não sei o quê. Todo mundo falha, todo mundo erra. Pode ser que eu não concorde exatamente com aquilo. Agora, o que eu não aceito são grandes esquemas de corrupção, sabe? Coisas realmente violentas, um alinhamento com ditadores, com pessoas antidemocráticas, gente que mata os opositores, gente que cala a boca da imprensa, gente que põe os caras na cadeia porque está sendo contra, fecha a empresa. Isso eu sou contra. E para mim é motivo para derrubar qualquer governo, que corrompe, gente que compra o Congresso, mensalão, petrolão. Para mim isso é motivo violento para a gente poder ir para as ruas e fazer todo o movimento. Agora, eu não vi nesse grau de absurdo dentro do governo Bolsonaro. Então eu realmente não apoiei a questão do impeachment, porque eu achava que tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso e a gente sempre tem que calcular perdas e ganhos e o custo-benefício. Não, muito bem. Bom, na questão do impeachment é uma discordância, mas igual eu falei, eu vou discordar com respeito e tá tudo certo. Tem problema. Eu vou... Outra coisa que isso eu queria muito falar, e aí vai parecer de novo, né, que tô puxando aqui a sardinha. Eu gosto muito das votações, como em regra o novo voto. Uhum. Aí uma das coisas que você falou e que eu queria falar foi da votação no marco do saneamento. Marco do saneamento. Trabalhamos muito por ele, muito. É muito difícil explicar para as pessoas, porque o novo tem na cabeça imaginária de algumas pessoas, é elite, é pró-rico, contra o pobre e tal, não sei o quê. É difícil explicar para as pessoas que quando você vota, seja o marco do saneamento, seja contra a PEC Kamikaze, que até onde que a gente... Mas o marco do saneamento era pró-pobre. Exatamente. O pobre não tem água na torneira. O pobre poderia comprar uma torneira, não ia chegar água. Aí vem aquele discurso de esquerda, ideológico, desonesto, dizendo agora o pobre vai ter que pagar pela água. Bom, eu prefiro pagar para a água, mas ter água, porque nem água eles tinham. E esse é o ponto mais difícil, explicar para quem, em regra, não acompanha política, só acompanha quando a discussão está no auge ali, em todos os noticiários e tal, não sei o que, o pessoal tudo, agora está todo mundo sabendo. E quando a discussão já chegou num ponto em que quem votou a favor ficou mal visto, não é mal visto seria a palavra. Saneamento? Não, só quem votou contra, que foi a esquerda, que falava, vão agora privatizar a água, vai ter privatizar e vai ter água, vai ter esgoto, nós vamos parar de ficar poluindo rios, ficar parando de poluindo aqui os mananciais, tudo. Exatamente. E o pessoal, os esquerdistas mesmo, pessoal que acredita que o Estado tem que ser o assistencialista. Mas não entrega. O que o Estado não entregou de saneamento até hoje? Essa é a minha briga. 35 milhões de brasileiros sem água potável, 110 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto. Esse modelo funciona? Não funciona. Essa é a minha briga. Não funciona. E eu vou para sua linhagem quando eu sei que você é um desburocratizador, você quer desestatizar tudo. Desestatizar. Exatamente. Isso, desestatizar tudo. Se possível, tudo mesmo. Tipo, é estratégico, existem órgãos que dizem que são estratégicos. Não, eu penso que o Amoedo dizia, né? Estratégico para os políticos. Estratégico para quem, né? Quando começa a falar que estratégico para encher de gente, de funcionário, pendurar cabide de emprego, é bem estratégico mesmo. Só que não é estratégico para quem paga a conta de água, quem paga a conta de luz. Isso não tem nada de estratégico. Para quem paga todos esses serviços que estão cheios de gente lá, que são cabide de emprego, fica engordando o negócio. Então é isso mesmo. Para mim é estratégico eu pagar menos imposto para sobrar mais dinheiro no meu bolso, para eu escolher aonde que eu quero. E custar menos caro todo esse monte de coisa, com certeza. Com certeza. Fica à vontade, não tem problema. Peraí, só um segundinho, peraí. Enquanto isso, eu vou falar. Alô? Oi. Isso. E posso atender depois? Que eu estou no meio de uma reunião aqui, pode ser? Obrigado. Tchau.
Ó, pegamos aqui um momento making off do Alex, hein? É. Alex, não, Alexis, desculpa. Alexis, fala aí, desculpa. Ah, a sua live. Puta merda. Colocando a live de volta, se é que não sei se saiu ou não. Cuida pra mim, por favor. Vai tentando botar aí. Mas Fala tá aí, tudo ok. aí. Bom, onde paramos? Paramos no saneamento que não funcionava. Sim. A grande questão é, vamos falar a favor do pobre. No modelo que a gente está tão acostumado, o pobre está sendo atendido? Essa é a minha briga. Não está. Primeiro, então precisa trazer para a iniciativa privada, porque enfim vamos conseguir trazer para todos. Não, então deixa. Desculpa. Eu acho o seguinte, a questão do pobre. A primeira, a nossa política não é multiplicar pobre. Nossa política é fazer com que o pobre saia dessa condição e vá melhorando de vida. Então, nossa preocupação é que as pessoas possam evoluir na vida e não que elas fiquem presas naquilo. A gente quer libertar os pobres do Brasil dessa condição eterna pobreza, desse ciclo vicioso que é o que se gera com esse excesso de Estado, com esse assistencialismo, com esse papo furado de que vai cuidar da gente, mas não cuida coisa nenhuma, porque a pobreza no Brasil é histórica e continua crescendo, porque justamente tem pessoas que dizem que vão te proteger, mas são elas que exploram, inclusive, a ideia dos pobres. Ela fala, eu vou te proteger. Vai nada, ela vai me explorar. E é isso que nós temos que pensar. Então, como é que você liberta as pessoas? Só tem um jeito de você libertar as pessoas. As pessoas ganharam o próprio sustento. Aí, elas falam assim para o Estado, Estado, foi um prazer te conhecer, você é muito bom, mas eu quero decidir a minha vida. Eu quero ter o meu dinheiro para escolher a roupa que eu coloco, para decidir a escola que eu estudo, para decidir a água que eu vou tomar, para decidir o sapato que eu vou colocar, para decidir aonde eu vou morar. Porque enquanto o Estado fica com assistencialismo, é ele que decide onde você vai morar, é ele que vai decidir o que você vai estudar, é ele que vai decidir a tua segurança, um monte de coisa. Então eu quero que as pessoas tenham autonomia, eu quero que elas tenham autoestima, eu quero que elas falem não, eu não quero o Estado. Eu quero que elas tenham libertação do Estado. Mas não é o que a esquerda quer. A esquerda quer as pessoas na mão. Tem uma frase muito boa que diz o seguinte, a esquerda gosta tanto dos pobres que os multiplica. A gente tem que acabar com isso. Verdade. Tá? E tem uma frase que eu gosto, já falei aqui no canal várias vezes, duas frases que eu gosto muito. Você quer ver uma coisa custar caro, é só o governo falar que é de graça. E se você está achando caro, aguarde só o governo dizer que é de graça. Fica mais caro ainda. É incrível, parece exatamente simpatia, isso, né? É exatamente isso. Alexis, vamos lá então. Você é deputado primeiro mandato. Primeiro mandato. Sempre veio da iniciativa privada. Isso. E aí a pergunta é, o que te surpreendeu e o que te revolta assim que você vê lá dentro nos corredores? Você tem intimidade com os corredores e tal, os meandros. O que me revolta mesmo é em produtividade. É muitas horas, é muito dinheiro, é muita estrutura, é muito tudo para fazer funcionar alguma coisa. Eu acho assim que o Estado brasileiro é altamente ineficiente, né? Eu acho que ele entrega pouco e custa muito caro. Então isso me revolta. Porque eu como empresário, eu estou sempre cuidando do custo, estou sempre procurando para ser produtivo, para ser econômico, para poder entregar mais com menos. Mas aquilo é uma draga de dinheiro, é desperdício de tempo, é muita obstrução, as coisas não andam, é uma estrutura muito cara, tudo aquela coisa. Aquilo lá realmente eu acho que é uma coisa pesadíssima para a democracia brasileira. É impressionante, assim, eu acho que não conheço, né, com a profundidade que você conhece, mas a menos que eu esteja enganado, é assim, para fazer uma votação simples, sim ou não, leva quantas horas? Então, depende da matéria, depende da matéria. Se a matéria for de briga e vai ter obstrução para tudo enquanto é lado, pode demorar realmente algumas horas, pode. Mas se ela for mais já meio azeitada, a coisa é mais rápida. Depende muito do... Bom, não estou descobrindo a roda que tem que enxugar essa máquina. Mas qual é o caminho que você enxerga como possível para falar assim, vamos conseguir através, sei lá, disso, que seja lá qual eu acho o seguinte, primeiro a reforma administrativa, mas lá é mais uma reforma política. Nós precisamos ter realmente uma definição de ser uma estrutura mais enxuta, menos partidos, menos liderança. A estrutura tem que ser mais eficiente lá. Hoje é muito partido, é muita liderança, é muito funcionário, é tudo muito pesado.
difícil chegar em consenso e tudo aquilo fica caro para todo brasileiro. Você fala de partido, eu até defendo o seguinte, o partido teria que ser uma coisa opcional. Se eu quiser simplesmente levantar a mão e falar, quero me candidatar, eu deveria ter o direito. Exatamente. Eu deveria falar assim, olha, tem essa opção de não me infiltrar em partido, não ser obrigado a ter uma legenda que... Vocês estão com sede, gente? Não. Alguma coisa? Eu deveria ter o direito de falar assim, não, olha, eu não... Todos os partidos aqui não me representam, não pensam como eu penso, então eu quero ser independente. Só que... A candidatura independente, você fala isso? Isso, exatamente. Mas eu acho que no Brasil estamos longe disso, talvez eu não vá ver acontecer, talvez meus filhos não mas vejam. tem que ver também que, mesmo que você seja um candidato independente, você seja eleito, lá dentro do Congresso Nacional, a representatividade, ela é importante. Então, assim, você não pode, como um candidato independente, ter o mesmo tempo de voz, de fala, do que um partido inteiro com um monte de deputados, tá certo? Então, você tem que tomar cuidado, porque... Se a gente não pode ter o que nós chamamos de ditadura da minoria. A democracia é a maioria, não é a minoria. Então, mesmo que o cara seja independente, eleito independentemente, ele vai ter que se agremiar a um grupo para poder ter o espaço dele lá dentro, senão ele não vai ter espaço. Sim, mas então, para solucionar isso, você falou, pensei agora, não sei se estou no caminho certo. Eu poderia, por exemplo, me agremiar a outros independentes. Mas vai ter que ter um partido. Mas ia virar partido no final das contas. Vai virar partido mesmo, e aí, mesma coisa. Não existe a voz do independente, porque você imagina, se tiver 50 independentes, eles vão ter a mesma voz que um partido inteiro? Não tem como. A não ser que seja um sujeito que tenha muita força, muita relevância, engajamento demais. Mesmo que tenha muito engajamento, muito demais, tenha tido 2, 3 milhões de votos, vamos imaginar isso aqui, um cara excepcional. Mesmo um partido com somar todos os deputados dá 10 milhões de votos, então ele não é nada, ele continua pequeno. Entendi. Rapaz, e muitas vezes o voto na urna não significa qualidade legislativa. O cara pode ser uma pessoa folclórica, pode ser um palhação, pode ser um cara que todo mundo quer protestar, e aí vota nele lá, e ele é eleito com uma quantidade de voto enorme, aí ele vai ter representatividade do quê? De ser um palhaço lá? De ser lá um ator pornô lá? Sabe? Não adianta isso. Tem que ser um cara com qualidade legislativa, tem que ter conhecimento. E essa coisa do candidato personagem, eu achava que tinha acabado. Não. Só que agora eu tô vendo as propagandas eleitorais. Não, isso vai ter porque eles usam isso para poder capturar o voto e protesto, e acaba sendo pessoas que acabam sendo eleitas mesmo. Sempre vai ter mulher melancia. Antigamente tinha o rinoceronte no Rio de Janeiro que chama Cacareco, e tinha o macaco Tião lá que o Cacete Planeta lançaram, o macaco Tião que foi eleito, inclusive. Mas não assumiu porque, obviamente, não tinha características humanas para poder fazer isso. Tá certo? Impressionante. Assim, eu não sei se é mais impressionante existir esse tipo de coisa, gente que aposta na ideia, ou se é pior, mais impressionante, pessoas que votam nisso. Então, eu queria saber quem é mais palhaço, né? O candidato palhaço ou o eleitor palhaço que vota nos palhaços. Então, é isso que eu falo. Se a pessoa quer diferença, ela está protestando, ela já está querendo alguma coisa diferente, porque ela não gosta daquela política. E aí ela vota em alguém que é, assim, a essência de tudo que ela não quer. Ou seja, uma pessoa completamente despreparada para a política que não vai fazer nada. Quer protestar? Proteste em mim. Vote em mim aqui, que é um protesto excelente qualidade. E vou fazer um adendo aqui. Quando você fala do candidato palhaço, eu tenho certeza... Eu que eu te conheço, das redes, de ver seus vídeos, você tá falando com todo respeito e não tá menorizando o palhaço. Eu que trabalho com palhaço, eu sei que você não tá menorizando o palhaço. Você tá falando que é o seguinte, o fato do sujeito ser ou palhaço, ator pornô, ou personagem isso, personagem aquilo, isso não é salvo-conduto e não é prerrogativa para o cara ter qualidade. O que eu estou dizendo é o seguinte, né? Eu estou dizendo o voto de protesto. Então, Exato. Quando você vota numa pessoa folclórica, né, uma pessoa que as pessoas estão protestando de raiva e não de convicção. Você pode ter, como teve um comediante que era um comediante também mexe com comédia e com riso, que é o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, tá certo? O cara de excelente qualidade. Então, não estou querendo menosprezar a capacidade das pessoas. Também teve na Itália lá, naqueles 5 estrelas lá, também era um comediante, foi eleito um cara com raciocínio muito rápido.
Estou dizendo é aquela pessoa que quer usar aquela palhaçada, que quer usar a coisa para poder ser eleita, e muitos partidos querem usar desse expediente para poder capturar esse voto de protesto. Quer protestar? Protesta direito, vê o currículo da pessoa e aí o você histórico vota. do sujeito. Exatamente. No caso de você que já é deputado, vê como o sujeito vota, vê o que o cara pensa. Você tem vários vídeos, vê os vídeos do cara e sabe o que o cara tá defendendo. Exatamente Né? isso. E senão, eu sou um exemplo, eu trabalho como palhaço. Eu vou me candidatar e sem apresentar proposta nenhuma, que se dane, eu faço lá a minha maquiagem. Então, mas assim, entende? De novo, né? Sem desconsiderar aqueles que vivem disso com a profissão, com o cara certo, mais tal, na brincadeira. A minha preocupação e a minha fala é daquele que acaba explorando isso para poder capturar o voto de protesto. Isso que me incomoda, tá certo? Porque a pessoa pode ser extremamente inteligente, ter alto valor e pode fazer um belíssimo trabalho lá, não tem problema absolutamente nenhum, mas tem que saber usar a coisa correta lá, né? Tá certo? Sim. Bom, mudando aqui de pato para ganso. Alexis, como é o relacionamento que lá, lógico, tem todas as correntes de pensamento, tem todo tipo de ideologia. Você conversa com outros deputados em geral? Você conversa só com o reduto? Não, eu converso geral. Eu tenho muita facilidade em conversar, falo bastante com a esquerda, dou muita risada com os caras da esquerda. Na hora da votação, obviamente, que a gente não vai estar defendendo a mesma ideia, eu convenço eles de que eles estão errados, eles tentam convencer que eu estou errado. E aí faz parte da democracia, isso acho que é uma coisa absolutamente natural. Mas eu não sou do tipo... Eu cheguei lá com preconceito, falei, pô, não dá pra falar com a esquerda é cheia de gente desonesta, bandido e tal, não sei o quê. Mas depois eu fui vendo, conversando com a turma, as pessoas não são desonestas exatamente por isso. E aí, óbvio que eu aprendi a negociar para poder conseguir os resultados. Agora, sempre mantendo meus valores e aquilo que eu acredito. Em nenhum momento eu abri mão de valores. Isso não abro mão mesmo. Na verdade, a maioria esmagadora, eu acredito que não tem a correlação de visão de mundo com honestidade ou desonestidade. O cara pode pensar diferente e pensar que o melhor é aquilo que ele defende. Eu concordo com isso. Assim, muitas vezes a solução para os problemas do mundo são diferentes. Eles acreditam numa linha assistencialista e eu acredito numa linha de autonomia. Então eu acho que cada um tem que ganhar o seu para poder se ficar livre e ter autoestima e poder decidir sua vida. E eles muitas vezes acham, não, nós temos que fazer redistribuição de renda, simplesmente tira de um dá para o outro, mas não resolve a causa dos problemas. Não adianta só fazer uma redistribuição porque eu não resolvi problema nenhum. Eu tenho que saber exatamente aquilo que está causando a desigualdade social, que multiplica a pobreza, e atacar a causa, não a consequência. A consequência, você pode dar uma assistência hoje aqui, uma assistência amanhã lá, ok, é necessário para poder dar às pessoas uma condição melhor. Mas não atacar a causa é perpetuar o problema. Muito bem. E no final das contas, a gente está na contramão do senso comum, né? As pessoas pensam que você precisa dar o auxílio, você precisa dar o benefício, porque senão a sociedade não vai acreditar em você. Como é essa luta, cara? Porque você, no final das contas, as pessoas vão pensar sempre o contrário, igual eu falei no começo. Mas assim, o pensamento mais fácil é esse mesmo, só que a gente não pega atalho. Então, assim, é a força da coerência, tá sempre falando, e tá coerentemente explicando as coisas, tudo mais. É difícil mesmo. Construção, trabalho é muito difícil, mas eu acho que as pessoas vão se libertar na hora que elas tiverem renda, tiverem riqueza, que elas conseguirem se dar melhor na vida. Aí elas sobem na vida. Quando ficar com essa coisa de Estado tutelando, dizendo o que você pode fazer, não pode fazer, o que você pode abrir, o que você não pode abrir, quando que você respira, quando que você não respira, aí não adianta. Aí nós vamos continuar. E o cúmulo, né, o extremo disso é o próprio comunismo mesmo, onde simplesmente o Estado é dono de absolutamente tudo e ele fala que hora você acorda, que hora que você dorme, o que você vai comer, o que você vai vestir. Você perdeu totalmente a tua liberdade. As pessoas, inclusive, acabam perdendo a sua identidade com esse tipo de coisa, né? Muito ruim. Tá. Vou perguntar um pouquinho mais técnico agora, tá? Eu não sou grande entendedor, mas vamos lá. Você que veio da iniciativa privada.
a gente, para você abrir uma empresa, você precisa de um camalhaço de papel, você precisa ir na junta nos comerciais, não sei da onde, você precisa... O que você entende que é realmente necessário do trâmite burocrático e o que você acha que não, isso aqui é balela, isso aqui não tinha... tá, precisa de um documento que prova que sua empresa existe, tá, isso é básico, mas uma coisa que poderia ser em 15 minutos. Eu acho que você pode, assim, primeira coisa, toda empresa tem que estar vinculada a uma pessoa, a algum responsável, né? Um grupo responsável lá, que no fundo acaba chegando em alguma pessoa que é responsável. Não precisava ter comprovando de endereço, porcaria nenhuma. Você tem que ter a chamada boa-fé do cidadão, principalmente quando você tem alguma coisa, uma atividade de baixo risco. Monta o negócio, começa a ganhar teu dinheiro, vai te acertando. A liberdade econômica, a lei da liberdade econômica que aprovamos foi exatamente isso. Deixar as pessoas ir tentando, empreendendo, ganhando a vida para poder ganhar musculatura, para depois ela vai acertando. Eu lembro que quando eu comecei minha empresa, se eu fosse fazer tudo certinho conforme a lei, eu nem começava, eu tinha quebrado antes. Então, se você fez uma coisa meio antes da lei e tá lá, e aí, sabe, consegue começar a funcionar, tá faltando uma licença, paciência, mas aí você vai resolvendo a coisa. Eu acho que a gente tem que deixar as pessoas que têm iniciativa poderem avançar na iniciativa, sabe, com aquele fogo que elas estão lá, tal, para poder conseguir a coisa antes do Estado começar a proibir tudo. Tá. Alexias, você é conhecido por ser o desburocratizador, né, desregulador, e por defender a iniciativa privada, que é o que eu acredito, tá? Tem alguma pauta que você defende que você é menos conhecido por essa pauta, que o pessoal nem, de repente, talvez não saiba que você defende? Ou... Não, eu defendo principalmente essa parte do custo Brasil, a parte de Brasil competitivo, ambiente de negócio para todo mundo poder desenvolver e tal, a educação, principalmente em capacitação, a formação das pessoas. Eu tenho uma pauta secundária, que é a parte de saneamento básico, onde eu trabalho muito com isso, né? Eu sou o deputado que mais destinou recursos para saneamento básico no Brasil, no Ministério do Meio Ambiente, para resolver o lixão de uma série de cidades aqui, para a gente poder ter qualidade, né, e o destino correto do lixo. Trabalho muito com essa questão de resíduos sólidos urbanos, RSU. Então é uma pauta secundária que para mim é muito importante. Trabalho com uma pauta também dentro da inclusão social, que é a questão do esporte, que eu acredito muito no esporte como uma forma de a gente descobrir os talentos e tudo mais. É a parte que menos trabalhei nesse meu mandato, porque tinha tanto trabalho na reforma tributária, a parte de custo Brasil, Brasil competitivo, que eu me drenou muito. Mas eu acredito que são formas de a gente tirar as pessoas, e o Brasil desperdiça muito talento, tem muitos talentos soltos pelo Brasil que a gente não sabe onde que inclusive estão. vai para fora às vezes sem ter sido aproveitado devidamente aqui, não, né? Vários, a gente perde. Todos os nossos grandes esportistas vão embora, voltam aqui para poder jogar, mas estão tudo lá para fora, porque lá tem muito mais ambiente do que no Brasil. Né? Tá. Você falou da tributária, né? Ela não decolou. Ela não decolou nessa legislatura, mas deve avançar na próxima, com certeza. Independente do executivo, você acredita ou não? Eu acho que depende de quem for eleito, vai ser mais um jeito, mais do outro jeito. Pode ser mais branda ou pode ser, entendi. Ou pode ser mais assim, profunda de qualidade ou mais leve, assim, Nossa. Tem que passar coisa boa. E além da tributária, tem, previdenciária, beleza, administrativa. E acabar com a estabilidade de funcionário público, ter que ter um estágio comprobatório de qualidade, estabilidade só para carreiras de Estado e não para motorista, para copeiro, ascensorista. Isso não dá para ter estabilidade. Né? Eu acho que essa vai ser a mais difícil, né? Não, eu acho que a tributária vai ser bem mais difícil. Vai ser a mais difícil de todas. Eu acho. Vai ser bem difícil. Mas mexe mais com privilégio. Tem que tomar... Não é nem privilégio, é mais subsídios tributários, quem tem uma vantagem em relação ao outro. Então é isso, acho que vai ser mais difícil. Eu sou o cara de uma certa categoria que recebe um benefício X. Você paga muito menos imposto, aí o outro paga muito mais imposto, aí vai ter que equalizar os dois, quem vai ter que pagar mais vai começar a reclamar, e quem vai pagar menos não vai falar nada. Então você mexe, a gritaria sempre vai vir de quem vai ter que... Só que hoje quem está aqui em cima... Tá reclamando, porque não tá quase morrendo. E o que tá aqui embaixo, não, para mim tá bom. Lógico que tá bom. Quem tá pagando a conta é esse de cima. Então, agora que equalizar e todo mundo pagar igual, a discussão morre. Mas só que aí ninguém quer equalizar, porque o cara fala assim, para mim tá bom, ele tá pagando a conta, né? Porque em regra a conta tem que ser
a conta não pode ser minha, tem que ser sua, né? Eu jogo pra você, eu jogo pro outro. Mas alguém vai pagar a conta, né? Não tem milagre. E aí o cara que paga a conta morre, que mata a galinha do ovo de ouro. Aí, daqui a pouco, aquele que estava reclamando vai começar a pagar muito mais imposto, porque o que ele paga, aquele que pagava morreu. Não existe mais. Né? Entendeu? Se todo mundo pagar e pagar igual, ninguém pia. Mas quando um paga o dobro do outro, adivinha o que acontece? O que paga o dobro morre, e aquele que paga metade reclama que ele não quer pagar mais, e aí daqui a pouco ele está pagando tudo de todo mundo, o dele e o do outro que morreu. A reforma trabalhista, que muito se falou e não se ouve falar mais. Ah, houve, viu? Muito. Muito, porque a esquerda tenta desmontar essa reforma todo santo dia, lá dentro do Congresso Nacional. Lá tá o pau quebrando. Eles vão desmontando ela todo santo dia. Mais isso, mais isso, mais isso. Eles querem neutralizar a reforma trabalhista. E a gente tem que segurar isso para não perder toda essa questão. Porque, para começar, acho que a primeira tentativa que eles vão ter, caso tenham possibilidade, primeiro, voltar com um sindicato aí para todo o Brasil como sindical, tinha. Isso vai ser... E vou deixar bem claro, tá? Não sou contra a existência de sindicato. O sindicato é uma coisa boa. É diferente, O problema é o sindicato compulsório, me corrija se eu estiver errado, sindicato compulsório. Contribuição compulsória para o sindicato. Você gosta ou não do meu trabalho, você vai pagar. Vai pagar. Então, isso é absurdo. Eu não preciso ser bom. Eu não. preciso só existir. Exatamente. Aliás, os sindicatos trabalharam muito mais para serem interessantes e representativos depois que acabou a obrigatoriedade da contribuição, porque eles têm que mostrar serviço mesmo. Sim. Senão ninguém quer ser do sindicato. Se eu posso escolher, eu sou, sei lá, vamos lá, o mais famoso aí, eu sou metalúrgico. Isso. Então eu tenho a opção a partir de agora de contribuir ou não contribuir. Eu vou olhar para você e falar, parceiro, você tá brigando pra mim, de verdade por mim? Tô brigando. Opa, é briga. Caiu uma panela aqui, gente. Aqui tem bicho voador. Tem um gato que subiu aqui. Né? Eu vou olhar pra você e vou falar assim, peraí, você tá brigando por mim? Ele falou, não, claro que eu tô. Tá tudo bem, o que você tá fazendo pra mim? Aí você vai ter que me explicar. Eu falo, então, parceiro, se você não explicou direito, desculpa, ó. Um abraço pro gaiteiro. Gaiteiro, boa. Né? Então, eu defendo a existência de sindicato. Só você representa. Se não representa, tchau, morre. Perfeito. Porque antigamente tinha sindicato. Eu lembro que eu abri minha empresa, a primeira empresa que eu abri, eu nem tinha recebido o cartão do CNPJ, já tinha uns 3, 4 boletos na minha porta dizendo que se eu não pagasse aquela contribuição, eles iam me botar já no Serasa, que já... Eu falei, mas eu nem comecei minha empresa. E aí tem que botar no Serasa, e aí era pintor de meio fio, pintor de parede, e eles nem sabiam o que eu produzia. Eu falei, olha que bando de sem vergonha. E aí já manda... E aí o primeiro que você paga, o cara agora você é daquele sindicato. Levei pro contador falou, não paga nada disso, não acredita nada disso. Uma briga isso aí, viu? Muito bom. Alexis, você quer falar alguma coisa que eu não tenha perguntado? Você quer... Não, eu quero agradecer o espaço. Gosto de ver gente que luta na vida. Esse é um lutador, claramente, tá certo? Que faz um monte de atividade. Tem dificuldade em empreender, mas eu vejo claramente que é uma pessoa talentosa, não estava nem fazendo essas perguntas boas aqui comigo. Esse é o Brasil que funciona. Ele estava falando que eu estou ferrado e tal. A gente vê que é uma pessoa muito, muito esforçada. E um exemplo para muita gente para se esforçar, tá certo? Para nunca desistir. O Brasil não é fácil, não é para amador. E a gente tem que saber deixar o Brasil muito melhor para todo mundo. A minha luta é um Brasil... Aliás, o slogan da minha campanha, na campanha passada, era por um Brasil mais simples para a gente poder viver, para a gente poder empreender e para incluir todo o brasileiro na sua plena cidadania. O Estado não pode atrapalhar quem quer trabalhar. Então essa é a minha mensagem. Quem quer saber meu número, Alexis 3000 para frente Brasil. Suas redes sociais? Alexis Fontaine, esse Fontaine é com T-E-Y-N-E, Fontaine, tá certo? E Alexis Fontaine 30. Alexis é A-L-E-X-I-S. Muito bom. No Instagram, Face... Todas essas coisas. São todos iguais. Todos iguais, Muito bom. Cara, tá bom? Obrigado por ter aceito o convite. Cara, show de bola. Quero deixar bem claro aqui. Não titubeou. No primeiro momento, falei, tá convidado. Nem pensou. Veio imediato. Bora, correndo. Fiquei sabendo que ele era aqueles multi-empreendedor aqui, de mil coisas. Papo bom, cabeça rápida, raciocínio rápido. E a gente que tá sempre ligado. É isso aí. Obrigado. Um beijo para todo mundo.
Saúde e paz. Show!